Como um dos produtos mais antigos utilizados pelo homem, como por exemplo o couro, pode ter sua produção sustentável? Será possível rastrear as peças de couro depois do abate? Tendo o couro uma produção sustentável, ele poderá ganhar novos consumidores? Quais as vantagens dos consumidores adquirirem produtos em couro? Eu sou Manaíra Minuzzi, sou diretora do Movimento Agroligadas e esse é mais um episódio do podcast Em Produção, uma realização dos parceiros Movimento Agroligadas, Crop, Agrocomunicação, Lide Mato Grosso e RCE Digital. No episódio de hoje, quem está comigo aqui é a Geni Schenkel. Bem-vinda, Geni! Obrigado, Manaíra. Bom, eu sou a Geni Schenkel, produtora rural e presidente do Movimento Agroligadas, e já aproveito para chamar o nosso convidado de hoje, que é o Kim Sena, gerente de sustentabilidade na JBS Couros. Bem-vindo, Kim. Vou deixar ele se apresentar com mais propriedade, né? Tem bastante coisa no currículo dele, mas já quero chamar ele aqui com a gente, se apresente, seja bem-vindo. Vamos bater um papo legal aí. Oi, Geni, bom dia. Obrigado a você pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Bom, você já me apresentou aí, né? Eu sou o Kim Sena, minha bagagem era na engenharia química, trabalhei com o setor petroquímico um tempo, mas já fazem 8 anos agora que eu estou trabalhando no setor de couros. E aí comecei lá atrás com pesquisa e desenvolvimento, com melhoria de processos, caindo para dentro do processo fabril mesmo e identificando a oportunidade de melhoria, nem sempre naquele momento com foco em redução do impacto ambiental, em garantia da ecoeficiência do processo, mas aí depois migrei para a sustentabilidade e foi que eu comecei a trabalhar, tanto olhando para dentro de casa, para reduzir consumo de água, de energia, de químicos, tornar o processo mais ecoeficiente, mas também para cadeia produtiva como um todo, né? Então, entender as dores dos nossos clientes e como que a gente pode tornar a cadeia mais eficiente para lá, mas também os nossos fornecedores, como que a gente pode tornar a cadeia mais eficiente para cima, integrando tudo, né? Obrigada, Kim, por estar aqui com a gente no podcast Em Produção. E a gente está falando desse tema de sustentabilidade desde o episódio anterior. A gente trouxe, né, o nosso convidado para falar da agenda ESG, como adequar essas práticas sustentáveis na área da produção. E vamos dar continuidade ainda sobre sustentabilidade nesse episódio, falando sobre a cadeia da pecuária, né? Vamos falar sobre a produção do couro sustentável, né? O couro, ele faz parte do aproveitamento total do boi após abate, né? Depois a gente fala que o boi se aproveita tudo. E o couro é uma parte que tratada, né, a pele tratada se transforma em o couro. E hoje muitas indústrias, como a JBS Couro, que há 13 anos produz esse couro sustentável. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele, né, Geni? Isso mesmo, né? A gente escuta falar aí que do boi se aproveita até o berro, né? E é verdade, né, Kim? A gente estudou aí um pouquinho sobre você, sobre o couro aí, e ficou bem interessado pelo assunto, um assunto bem interessante e com vontade de levar esse assunto aí para mais pessoas, né? Não sei se você sabe, Kim, mas nós somos um movimento que conecta o campo e a cidade, de mulheres do agro. E aí, todas essas informações bacanas que a gente tem sobre o agro, de todos os setores, a gente tem vontade de levar aí para as crianças, para a comunidade. E eu achei muito interessante, ontem à noite eu e a Amanda ficamos conversando até tarde aí sobre esse assunto e já tendo um monte de ideia, né? Com certeza, é um assunto muito bom para se comentar. E assim, mostrar como que o couro está tão presente, né? Às vezes a gente imagina que ele está só ali, bolsa e sapato, né? Mas não, a gente fabrica com couro, a gente tem todos os bancos, né, de carro, de avião, sofá, material esportivo, né? Então a bola ali de futebol, agora a Copa do Mundo, final do ano, tênis, chuteira, luva de goleiro e muitas outras coisas que a gente trabalha. O couro, então, ele é muito importante para o nosso segmento, para a indústria, né? Bom, vamos lá, já vou chamar ele. E já quero perguntar aqui, Kim, como que a gente pode dizer, né, como que é definido esse couro sustentável? Como que é possível produzir esse couro sustentável? Manaíra, essa é uma ótima pergunta, porque, na verdade, eu acho que essa pergunta você poderia fazer para qualquer material, né? Como produzir um material sustentável? E são as mesmas perguntas com respostas talvez um pouco diferentes. Então, o que é que você precisa fazer um material sustentável? Garantir que a origem da matéria-prima seja responsável, porque senão também nada vai ser sustentável dali em diante. Garantir que se você usar produtos químicos
que você use químicos sustentáveis, garantir que recursos, energia, água, que você use o mínimo possível, garantir que aquilo dure, para não entrar numa coisa de algo descartável, algo que não vai se perpetuar no guarda-roupa ou na casa de uma pessoa, e que no fim da vida daquilo, que aquilo tenha uma destinação correta. Então, essa pergunta pode ser para o couro, podem ser para as imitações de couro, pode ser para o algodão, para qualquer coisa. Então, é muito disso, né? Eu acho que é você olhar para cada um desses pontos com carinho, atenção, entender sua cadeia de fornecimento, garantir tudo isso que eu comentei de químicos e recursos, mas aí tem algo que é um pouco mais, talvez, do dia a dia da indústria e que, às vezes, a gente, como cidadão, acaba não dando tanta atenção, mas é como você garante que todos os recursos que você usarem, tudo que acontecer dentro das paredes de uma fábrica, seja feito com um foco em não desperdiçar nada, né? Um foco em garantir que tudo que você está usando ali vai ser aproveitado. E aí, hoje em dia, você tem formas de calcular isso, inclusive, para garantir que uma cadeia de valor específica, de qualquer material ou de qualquer empresa, você consiga medir e entender o quanto que você está gerando de impacto naquela cadeia, né? É muito legal isso. Eu, vim da engenharia, assim, gosto de trabalhar com número, hoje você consegue quantificar potencial de aquecimento global, né, o quanto de o carbono equivalente, né, de gás carbônico equivalente você emite, consumo de água e tudo isso através de métricas aceitas por toda a comunidade científica e toda a indústria, que é muito legal. Permite que a gente trabalhe de uma forma muito mais precisa, né? Kim, mas a gente é legal você falar isso, porque nós aí como produtoras rurais, né, eu e a Manaíra e as mulheres do agro, a gente escuta muito pessoal falar que não entende e quer saber se é sustentável ou não dentro da fazenda, né? E realmente isso que você falou é muito interessante a gente reforçar e falar, porque o sustentável não é só lá dentro, é também a parte da indústria e a parte do aproveitamento, né, de todo o produto. E vocês aí da JBS, né, a gente estava estudando sobre vocês, em 2019, agora vocês lançaram esse couro sustentável por conta, eu não sei se é realmente uma plataforma, quero que você explique para a gente mais sobre isso lá, Kind Leather, é assim que fala? É o Kind Leather. Kind Leather, isso, que conta o processo produtivo mais eficiente e inovador, né? Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso para a gente e contasse sobre esse ciclo dos produtos aí. O que é esse ciclo, como que funciona? Não, bem legal, porque assim, reciclar é importantíssimo, né? A gente tem que, quando a gente pensa em como que a gente deve sair de usar linearmente produtos, ou seja, consome uma vez e joga fora, para a circularidade, é importante você reciclar. Você dá um significado para qualquer coisa que você compre, que você consuma no final da vida dele. Mas reciclar, quando você trata de uma pirâmide assim, de priorização, reciclar a última coisa que você pode fazer. Você tem muitas coisas que você pode fazer antes de precisar reciclar, que é principalmente conseguir reduzir o consumo de uma coisa. Então, assim, se eu consigo pensar, estudar e garantir que eu possa usar o mínimo de pele, né, que é a nossa matéria-prima, assim como seria para qualquer outro material, né, mas o mínimo de matéria-prima para produzir a mesma quantidade de sapato, ou de bolsa, ou de assento, eu consigo garantir que eu estou usando menos recursos ao longo do processo. Eu vou precisar de menos de tudo. E é muito legal, porque quando você consegue enxergar isso, a partir do momento que você consegue fazer essas provocações. Ou será que eu não estou gastando energia, transportando químicos, etc., algo que no final eu vou aproveitar pouco e vai gerar resíduo? Então, o Kind Leather, quando ele nasce, é justamente dessa provocação. Pô, tudo bem, eu estou falando de uma matéria-prima, que é um aproveitamento de uma outra cadeia de produção da proteína animal, e a pele, ela tem marcas naturais, seja de carrapato, seja de berne, rugas, estrias, marcas de fogo, enfim, e é uma matéria-prima que a gente aproveita, né? Então você não escolhe como é que vem a pele, as peles são processadas. Só que um jeito clássico de se fazer é eu industrializo essa pele, vendo, e a pessoa que vai produzir a bolsa, ela corta o que dá daquilo, e ótimo, o que não der, infelizmente, você tem que tratar ou de uma forma para reciclar, ou para destinar para um aterro sanitário, homologado, alguma coisa assim. O que é que o Kind Leather provoca? Pô, e se eu pensar lá no início do processo, lá quando a pele ainda é pele,
quando ela ainda não tem produto químico, não está trabalhada para ser imputrescível, né? Quando ela ainda é pele. E se eu remover dessa pele as partes que eu acho que eu não vou usar no final, muito carrapato, por exemplo, e usar essa pele cortada no lugar para uma outra cadeia, como a cadeia de cosméticos, a cadeia de alimentos. Então, quando eu faço isso, eu levo para frente algo que vai ter um rendimento de corte, né, que é o termo do quanto você vai aproveitar daquele material muito maior, vou gerar bem menos lixo lá na frente e vou garantir que eu estou gerando mais matéria-prima, por exemplo, para a cadeia de alimentos ou de cosméticos. Então, essa é a filosofia por trás, e aí enfim, aí, se a gente entra no detalhe, tem vários fatores que vão influenciar, qual é a aplicação, qual o tipo de couro, enfim, mas a lógica é sempre essa, como que eu trabalho com o meu cliente e olho para a minha matéria-prima para garantir que eu vou aproveitar o máximo daquilo e o que eu não for usar, eu dei um destino nobre. Isso é eficiência na produção, né, Kim? A gente consegue ele já descobrir no começo, né, como fazer esse aproveitamento antes que ele chegue, né, até o descarte final. Muito legal você contar para nós. Interessante, eu não sabia disso. A gente conseguia aproveitar já ali a pele para a indústria de farmacêutica, de cosmético, né, como você disse. Eu queria também aproveitar e te perguntar que vocês comentaram, né, no site de vocês, a gente tem acesso lá às informações, isso é bem bacana. Então, no site tem assim, como a gente saber como que funciona a produção de vocês. E vocês têm todo um cuidado também na compra, na aquisição, né, dessas peles. Então, tem um cuidado de não ser de área de desmatamento, essas coisas. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Nisso é muito legal, porque aqui, na verdade, a JBS é uma empresa que tem várias divisões de negócio. Então, você tem a parte responsável pela carne, pelo couro, aí você tem embalagens metálicas, gelatina, você tem diferentes segmentos aqui dentro, né? O legal disso é que nós sentamos um perto do outro. Então, você tem, além de sistemas e dados, informações integrados, você tem a comunicação muito integrada também. E aí, a Friboi, né, que é responsável pela originação, pela compra de gado, ela tem um sistema de georreferenciamento, de monitoramento e uma política de compra de anos já, desde 2009 que ela está em operação, que ela é verificada anualmente, auditada, então tem um time muito grande, vários colegas aqui dentro que trabalham com isso, e para garantir a compra responsável, para garantir que o animal que seja comprado não venha de uma área desmatada, que esteja em desacordo com o Código Florestal, garantir que não seja de um produtor que tenha qualquer vínculo com o trabalho análogo à escravidão, alguma sobreposição com terra indígena, enfim. Então, tem uma política de compra bem restritiva. Todos os animais comprados, eles atendem a essa política, e aí o que a gente faz? Depois do nosso trabalho como couro, é garantir a rastreabilidade, né? Que aí já é como que eu garanto que dali em diante tudo vai ser rastreado. Esse trabalho de aproveitamento total aí do que você falou, começou realmente em 2019 com a Kylie Leather, é isso mesmo? Não, começou bem antes, começou em 2009. Ah, 2009. Achei que era mais recente agora, pelo que a gente tinha lido ali. Que legal, muito bom mesmo. E falando da rastreabilidade que você já citou aí, né? Tem a plataforma JBS 360, né? Que faz essa rastreabilidade aí do produto final até as fazendas. É isso mesmo, né? A gente conhece um pouco do algodão, isso, né? Aqui onde eu tô, onde eu moro aqui em Campo Verde, tem a rastreabilidade do algodão, então eu entendo um pouquinho, assim, bem pouquinho sobre a rastreabilidade, mas queria que você também falasse sobre isso, né? Essa parte aí, que também é uma transparência dentro da produção, né? Sobre esse couro rastreável. Como que é isso? Como funciona isso? Qual é o benefício dessa rastreabilidade, né? Para quem é? Assim, o mundo, ele tem buscado cada vez mais entender as suas cadeias de abastecimento para ter visibilidade, né? Ninguém quer consumir um produto que venha de qualquer vínculo com algo que você não acredite, que você não tem como valor, né? Então, marcas, elas buscam cada vez mais ter a rastreabilidade das suas commodities e dos seus materiais para dar segurança. Pô, sou uma marca, eu tenho que prezar pelo que o meu consumidor preza, né? E a rastreabilidade tem esse papel muito importante. No nosso caso específico, como a gente tem uma visibilidade de cada produtor que vende o bovino para a JBS, né? E tem o mapa da propriedade, georreferenciado, e a gente tem todas as informações de compra. A partir do momento que a pele ela é destinada para o curtume, né, para a fábrica de beneficiamento da pele, para transformar em couro, você
marca. Você marca fisicamente, né? Então, naquela pele você vai conseguir enxergar um código de 6 dígitos que vai te permitir ter uma visibilidade de quem foram os produtores que forneceram para aquele frigorífico naquele dia. Então, você consegue ter toda uma... Enfim, aí entra a base de dados e tudo mais, mas você consegue ter toda uma visibilidade de onde que está vindo aquela pele, né? Dali em diante, você tem aquilo marcado, fisicamente não vai sair dali, mas você tem toda uma tabulação também em sistema. Então, quando a gente vende esse couro, o consumidor, o cliente, né, ele pode ou enxergar fisicamente no couro, ou ter também, ele recebe uma base de dados com todas as informações que estão naquele pallet. Aí, aqui é importante dizer, né, nossa empresa é uma empresa B2B, né, ela vende couro, ela não vende bolsa, né, ela não vende assento automotivo. Então, quem compra o couro da gente, ele vai ter aí uma etapa seguinte que ele vai ter, seja da base de dados que ele recebe com toda a nossa rastreabilidade, seja da marcação física no couro, o trabalho de manter aquela informação, levar para a base de dados dele e, potencialmente, ele pode colocar num QR Code, num produto. Então, cada cliente da gente trabalha de uma forma diferente. Alguns levam isso até o produto final, outros não, outros usam só para garantia do diligence, né? Garantia de sua cadeia de valor ali, em caso de qualquer questionamento e tal. Mas, enfim, o cliente final que está na ponta com o consumidor que vai escolher como que ele exibe essa informação. De uma forma ou de outra, a gente está garantindo que a informação da fazenda, até esse elo final de manufatura, ele vai estar carregando. É importante, o couro que vocês fornecem, né, para a indústria, né, fazer os produtos, ele é sustentável e é rastreável até aquele momento. E como que atende o mercado? Para onde que vai o couro? Fica a maioria interno aqui, mercado interno, a gente manda o nosso couro para todo o país, o mundo aí? 90 e lá vai, vou estar aqui, 98, já foi 96 ano passado, 98% exportação. Então, assim, é principalmente exportado, mas aí os segmentos automotivo, moveleiro, calçados e artefatos. Na verdade, é até interessante isso, né? Apesar de couro bovino ser couro bovino brasileiro é diferente de couro bovino dos Estados Unidos, que é diferente de couro bovino da Europa, que assim, tem, por questões de a própria estrutura da fibra, a própria estrutura da flor, né, que é a superfície, cada um tem aplicações muito distintas. Só dar um exemplo para vocês, o couro argentino, ele tem uma aplicação específica por causa do tamanho do poro e tudo mais, para botas femininas de pouco cobertas, assim, bem assim, que você tem uma visibilidade, eles só dão uma polida, fica bem, assim, visível a naturalidade da pele. Só que você só consegue fazer com couro argentino. Você não consegue fazer com outros couros, né? Então, o setor brasileiro, ele trabalha muito com automotivo, com moveleiro e também com calçados e artefatos. Então, a gente trabalha com todos esses segmentos. Eu ia te perguntar isso lá no início e passou aqui batido. Essa diferença do couro, né? Porque o algodão eu sei que tem a diferença, né, da fibra lá, que vai para o jeans, que vai para a camisa mais fina. Se o couro também tinha essa diferença visivelmente, assim, dá para a gente realmente ver, enxergar e sentir a diferença do couro para o material sintético? Totalmente, né? Uma diferença fundamental é que o couro, existe uma permeabilidade nele. Então, o couro, por exemplo, você tem um sapato, você não está totalmente abafado ali. Já o material sintético, um plástico, né? Ele é totalmente abafado, então não tem uma ventilação. Então, essa é uma característica já assim que diferencia muito. A outra diferença é a resistência, né? A fibra do couro, ela é extremamente resistente. Na verdade, tem estudos hoje que fazem essa comparação, né, com couro, sintéticos que imitam couro, que aí você entra corino, vários nomes aí, mas é tudo plástico no final das contas, sintéticos que imitam, e materiais que são mais recentes, que são feitos, às vezes, de casca de maçã, casca de abacaxi, mas que, no final das contas, todos eles têm um suporte de plástico, né? Por questões de resistência, nenhum deles é puramente casca de abacaxi, então tudo tem um plástico ali junto. Então, uma outra característica muito importante do couro é a resistência dele. E aí, por fim, acho que o que a gente consegue ver e tocar, acho que todo consumidor, é o toque, né? O couro, ele tem uma maciez, algo que, a verdade é que os materiais que imitam chegaram muito perto, eles vêm evoluindo muito, mas não consegue ser igual, né?
Então, com certeza, a qualidade do couro é assim, uma peça para a vida inteira, né? Então, você realmente, ele é uma cadeia sustentável, porque você consegue utilizar ela até o fim da sua vida, e ainda passar para uma outra pessoa, né? O couro, se você manter ali no estofado, as coisas, só você manter hidratado, com todo o cuidado, ele tá zero bala ainda, continua, né, com a utilidade. E esse, Maneira, é um ponto muito importante, né? Porque quando você está medindo o impacto ambiental de um produto, você mede, vamos supor que você queira medir aquecimento global. Então, você mede quanto que emite de CO2 por algo. Pode ser por metro quadrado. Então, eu posso comparar um couro com um material plástico em quilogramas de CO2 por metro de um material contra outro. Só que uma coisa que você tem que colocar na conta também é por metro quadrado, mas pelo tempo de duração, né? O tempo que você vai ficar com aquele produto, que aquele material vai durar, faz todo o sentido de ser levado em conta, porque no final das contas, se você compra um produto e usa por 10 anos e em outro material você tivesse que comprar 3, 4 vezes para suprir a mesma necessidade, a conta se torna totalmente diferente, né? Então, sim, durabilidade é um fator importantíssimo. Hoje se discute muito o tal do fast fashion, né? Que é a própria forma como a indústria da moda trabalhou, ainda trabalha, no caso de algumas empresas, para fomentar o consumo, para que as pessoas comprem mais e mais, e nunca se preocupou tanto com que as coisas durassem. E coisas que até nossas gerações anteriores, nossos pais, nossos avós, você via uma cultura maior de reparar, pô, leva no sapateiro, porque o couro tá lá, é só você trabalhar ali o solado e tudo mais. Então, quando se discute hoje uma moda sustentável, por exemplo, vem muito à tona isso, quanto tempo que aquilo vai durar no guarda-roupa, e tem até, você entra até no ramo da psicologia, que é o quanto que aquele produto vai se vincular emocionalmente a mim, né? O quanto que eu vou me atrelar aquele para não querer jogar fora. Enfim, já estou levando aqui para uma outra área de estudo, mas é sempre, só reforçando que é sempre importante a gente falar mesmo de durabilidade, sabe? De consumo consciente, né? Não, com certeza. E como que estão as projeções futuras aí? Quais são os projetos, esses mercados, as inovações aí da JBS Couro? Não, assim, as melhores, né? Acho que o couro como um todo, o mercado, ele sofreu muitos altos e baixos recentemente, sabe? Então, assim, e por N motivos, um deles é a própria desinformação, sabe? Tem alguns movimentos assim, pô, vamos sair do couro, vamos... Então, assim, mas, de uma forma ou de outra, o mercado ele vai ser sempre longevo, sempre vai haver uma demanda. Eu acredito que, com informação, as pessoas vão entender cada vez mais que você está usando couro em detrimento de um material plástico que vai durar pouco em seu guarda-roupa, na verdade, é o oposto do que às vezes ela pensava, que, enfim, gera está gerando uma maior ação sustentável do que o contrário. E por isso, assim, no longo prazo, a gente acredita que seja um setor que é extremamente perene, sabe? Que enquanto houver humanidade, enquanto houver consumo de carne, que vai haver por muitos e muitos e muitos anos, se não para sempre, porque pessoas precisam de proteína de qualidade, a gente precisa de nutrição, né? E a gente não estou falando de pessoas classe média, estou falando pessoas que estão começando a ter sair da linha da pobreza, começando a ter acesso a uma nutrição de melhor qualidade. Então, o consumo de carne vai estar sempre aí e as peles vão estar sempre aí. Então, é um mercado que, enfim, vai estar sempre forte, ao meu ver. E aí, né, os mercados que consomem, né, então, automotivo, móveis, a gente tem perspectiva, assim, de aumento de consumo em todos eles e consequentemente, aumento da demanda por couro. Muito bom, Kim. Acho que a gente está finalizando por aqui, né, mano? Esse assunto é muito interessante, teria muito para a gente conversar. Eu queria destrinchar cada das perguntinhas aí que a gente fez para o Kim, mas a gente já combinou aqui que vai chamar ele para um próximo programa lá na nossa rádio, né, mano? Para continuar esse assunto, quem sabe trazer a outra cadeia aí que compra de vocês, Kim, né? Aí você deve ter várias sugestões para a gente fazer esse elo aí, mostrar para o consumidor como que é a outra parte também, né, da indústria. Eu acho que ia ficar super interessante, né, Wanda?
Não, com certeza. E é o que a gente sempre fala, né? A sustentabilidade, ela tem que acompanhar toda a cadeia, né? E é isso que a gente está vendo, a gente traz esse conteúdo. Então, aí a porteira faz a sua parte, a indústria, o transporte, o varejo também tem que fazer, e o consumidor, principalmente, que é a ponta final da cadeia produtiva. Que a gente sempre fala, o consumidor faz parte da cadeia do agronegócio, né? Você, consumidor aí que está ouvindo o podcast, você é do agro, sim, você compra, você consome, e você também tem a parte na nossa sustentabilidade. Você também tem que ter o cuidado na hora de comprar as peças, na hora de fazer o descarte correto, a manutenção e tudo que para evitar esses resíduos, né? E também levar esses resíduos por destinação correta, né? Foi muito obrigada, Kim, por participar conosco aqui. Foi um prazer falar um pouquinho mais, conhecer o trabalho de vocês, né? Saber da importância do couro e que, como a gente sempre diz o programa todo, é um aproveitamento do animal, né? Então, após o abate, a gente aproveita tudo do boi. Então, o couro ali é todo um cuidado para se aproveitar e não descartar nada, né? Foi um ótimo papo. Muito obrigada. E a gente se vê aí no próximo episódio. Esse podcast em produção é um programa produzido e desenvolvido por muitos parceiros: Movimento Agroligadas, Crop Agro Comunicação, LID Mato Grosso e RCE Digital. Obrigada, Geni. Obrigada, Kim. Até Obrigada. mais. Até a próxima, Obrigado, hein? gente. Tchau.